Por detrás dos aplausos dos belos visitantes, a sombra das cobras está na parede. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e voltamos a falar de Arctic Monkeys. Fazia tempo que eu não fazia vídeo sobre os caras, joguei no randomizador os pedidos que vocês fizeram e saiu Pretty Visitors, talvez a música mais punk rock que eu já ouvi do Arctic Monkeys, né? Mais acelerada, quebrando tudo, e aí a gente tem um refrão mais cadenciado, né? Um meio ali do som também que tem uma parte mais sombria, uns teclados mais antigos. Muito interessante a música, né? Me remete bem diferente a tudo que eu já escutei da banda até então, né? Não sou um especialista, mas aos poucos estou conhecendo bastante a banda graças aos pedidos. Então, vamos falar da música de hoje, que é Pretty Visitors. Começando pelo nome da música, os Pretty Visitors são aí os visitantes belos, né? Mas a gente sabe que por trás da beleza, nem sempre tudo é bonito. E aí no verso 1 ele diz: Trudging through the morning, the tramp with the trampoline under his arm, shifts posture, whiskers, so stark is the charm. Vamos lá, né? Tem bastante coisa, como sempre. Alex Turner sendo um poeta usando todas as palavras, né? A gente já começa com trudging, né? Que é a ideia de caminhar pesado, cambaleando, quase que de ressaca, né? Então ele está pesado, né? Through the morning, né? Então, cambaleando pela manhã. Então, ele acabou de acordar. The tramp with the trampoline under his arm, né? O tramp é aquele que anda, né? O andarilho, o vagabundo antigamente, né? Tinha o tramp, The Lady and the Tramp, né? A dama e o vagabundo. A gente tinha aquele clássico filme da Disney. Então, o tramp é aquele que anda, né? O músico, o andarilho, né? Aquela pessoa que não tem casa, aquela pessoa que anda de cidade em cidade, né? Aquele que vaga, né? Então, esse seria o tramp, né? E geralmente está associado com, né, pessoas de circo, pessoas mais, né, os ciganos são os tramps, né? Então, essa ideia daquele que o artista de rua, né? O músico, né? Então, aquele cara que não tem uma casa definida e vaga por aí, né? Então, o tramp with the trampoline, né? Então, aqui o Alex sempre fazendo uma analogia muito bela, né? Brincando com as palavras, né? Tramp, trampoline, né? Então, o tramp, então, seria ali, no caso, o artista de rua, porque ele tá com um trampolim debaixo do braço, né? Então, né, a temática de circo, a temática de performar, a temática de performar na rua, né? Então, ele tá caminhando até o próximo destino onde ele vai se apresentar e que também não deixa de ser uma metáfora pro próprio Alex Turner, que é o músico que viaja de cidade em cidade, de país em país, apresentando a sua obra, né? Então ele é aquele que entretém e que não tem casa, né? Temos uma metáfora bem interessante aqui, né? E aí, esse artista de rua, né? Vamos traduzir assim, não tem problema. Shifts posture, whiskers, so stark is the charm, né? Então, essa pessoa que tá com o trampolim debaixo do braço, ele passa por você, né? Shifts past, né? Então, a ideia é de que ele se esgueira, né? Ele passa tão próximo que ele tem que quase que se desviar, mas ele passa perto dos seus whiskers, né? O whiskers é o bigode do gato, né? Então, o whiskers é aquele bigodinho que capta as coisas, né? E aí, so stark is the charm, né? Ele passa tão perto que tu consegue captar o charme dele e ele é, né? O stark é a ideia de alguém que tem contraste, alguém que te causa uma expressão. É uma pessoa que não passa desapercebido, né? Stark é aquela pessoa que chama os olhos, né? Então, não necessariamente por beleza, mas tem algo naquela pessoa que chama a atenção, né? Então, Stark is the charm, e aqui ele confirma que é o charme dessa pessoa, né? But the barking alarm waits coiled till the corner turns, and the bicycle wheels all struggle to move around. Então, o barking alarm, né? O que é o alarme que late? É o cachorro, né? E ele se espera enrolado, né? Coiled, né? Coil é mola, mas coiled é enrolado. Till the corners turn. Então, ele espera enrolado até que você dobre a esquina, né? Faça a curva. And the bicycle wheels all struggle to move around, né? E as rodas da bicicleta, elas, né, têm problema, têm dificuldade de se mexer. In your muddy mind, né? Blatantly caked and unwilling to wind, uncooperative time. So he sits on the springs till the muck goes dry. Olha só que interessante, né? Não é de bicicleta que ele está falando, né? As rodas da bicicleta têm dificuldade de se movimentar na sua mente
enlameada, né? A sua mente cheia de lama, né? Blatantly caked. Aqui é a pista que a gente tem para traduzir, né? Porque caked é a ideia de estar embolado, né? Cake é bolo, caked é embolado, se a gente fosse traduzir, né? Literalmente, mas na verdade, caked é uma expressão para chapado, né? Então, blatantly caked é a ideia de que você está claramente entorpecido, né? E a sua mente, muddy mind, né? Não tem lama na mente, mas a mente está enevoada, né? Tem névoa, né? Tem alguma coisa que não faz com que tu enxergue a realidade. Unwilling to win uncooperative time, né? Que é interessante porque unwilling é sem vontade, né? Não está disposto, né? E uncooperative time é o tempo que não é de cooperação, né? Então, aquela pessoa que está relutante, né? Unwilling, relutante pode ser também, né? Só que o wind pode ser a ideia de... Pode ser wind, agora eu não sei como é que ele pronuncia, até porque nessa letra ele fala bem rápido as coisas, né? Mas wind é a ideia de vento, ou seja, a ideia de dar vazão, de ventar, né? A ideia de expressar, botar para fora. Mas se for wind, é a ideia de dar corda, né? Então a gente tem a mola do coiled e aqui a gente tem o wind de dar corda, né? Então wind é vento, wind é dar corda. Mas aí a diferença é só na pronúncia, porque o jeito que escreve é o mesmo, né? Então, vamos traduzir das duas formas, né? Então, não está aí, né? Está relutante a dar corda para esse tempo sem cooperação, ou ele está relutante em, né, botar para fora, falar, expressar esse tempo sem cooperação, né? Então, mas... tudo se resume a uma mente que está entorpecida e não está conseguindo se expressar. Eu vou traduzir assim, né? So he sits on the springs till the mud goes dry, né? Então ele senta nas molas, né? Então aqui a gente tem uma coisa bem interessante, né? Então eu vou chutar que é wind e não wind. Porque a gente tem springs, wind e coiled. A gente tem 3 palavras que tem a ver com molas e com enrolar, né? Então tem alguma coisa de espiral, né? Porque a mola não é nada mais do que um fio de metal enrolado várias vezes até criar aquela pressão, né, de mola, né? Então a gente tem aqui essa ideia, se a gente vai traduzir uma metáfora aqui para essas palavras que se repetem, é a ideia do enrolar. Tem algo enrolado que não consegue impulsionar a pessoa, né? Então ele senta nas molas, né, até que o muck é aquilo que é gosmento, que é nojento, né? Que é grudento. Então, e pode ser sujeira também, né? Então, até que tem a ver com a lama, né? Então, ele senta nas molas da bicicleta até que a sujeira se vá. Ou seja, até que ele ganhe consciência, porque o efeito entorpecente já passou, né? Alex Turner sendo Alex Turner. All the pretty visitors came and waved their arms and cast the shadow of a snake pit on the wall. Olha só. Então todos os belos visitantes vieram e balançaram os seus braços e projetaram a sombra de um... Olha só, o pit é o... Pode ser buraco, né? Mas o snake pit é um buraco de cobras, né? Eu vou procurar uma palavra para pit, mas seria assim, né? Um lugar... Tem os pit fighters também, né? Que lutam em lugares específicos. Vamos achar uma palavra para traduzir. Poço, fossa, buraco, né? Então a gente tem essa ideia de que... né? Pode ser um fosso de cobras também, pode ser. Né? Essa ideia de que é um lugar, né, não é subterrâneo, né, mas um lugar abaixo da linha, né, pode ser da linha da consciência também, né? Então as cobras podem ser mentais, não físicas, né? Até porque o Alex usa muitas coisas de psicologia nas suas letras, né? Mas o Pits, né? Deixa eu ver se tem uma tradução específica para Snake Pit, né? Que era a banda solo do Slash, né? O Slash Snake Pit. Muito bom o disco, por sinal, né? A fossa de cobras, né? Então é isso, né? Então, um lugar, talvez, onde as cobras fiquem reunidas, né? Não seria cesto de cobras, mas antigamente também tinha a ideia de guardar cobras num cesto, né? Mas então, fosso, buraco, né? Então, um lugar aí escondido, abaixo da superfície, onde tem muitas cobras, né? Então, para nós, a metáfora pode ser a indústria da música, pode ser a sombra das pessoas, porque ele diz cast the shadow, né? Cast the shadow é muito junguiano, né? Então, você projeta a sombra no outro, né? E aí a parede é o lugar onde tu enxerga, né? Então, projetar na parede... Aí tem a caverna de Platão, tem essas coisas um pouquinho mais profundas que para nós aqui também já não... né? Sai um pouco do entretenimento de traduzir as coisas, mas para nós eu acho que é essa ideia de que existe as pessoas belas que por detrás delas tem uma sombra, né, de cobra, né? E aí se a gente pegar o simbolismo da cobra, a cobra envenena, a cobra ataca, né? A cobra te adoece, mas é do veneno da cobra que sai o antídoto. Então a gente tem sempre essa dualidade, né? Então a tradução e a experiência humana, nós temos a moralidade, tem certas coisas que são imperdoáveis, mas também tem um lado de
nós temos sempre essa dualidade. A nossa luz sempre gera sombra, né? E as duas sempre são de intensidades iguais. E quanto mais a pessoa tenta se passar por bonzinho, pelo belo visitante, pode ter certeza que maior é a sombra. Ele repete 2 vezes o refrão, né? Então aqui eu vou chutar aqui, pode ser a ideia também do fanatismo, a ideia do fã que ama a banda enquanto ela tá no sucesso e depois descarta, porque isso acontece muito, né? A banda aparece, faz muito sucesso, e aí tu tem aquele sucesso estrondoso. Mas a partir do segundo disco, terceiro, só sobram os fãs que realmente amam a banda, porque aquela leva de fãs mais superficiais já se foram, né? Então, acho que tem 2 coisas que a gente pode trazer também, né? Tem a ideia da sombra do fã superficial, mas também tem a sombra da banda, né? Então, o fã que vai resistir à banda pelos altos e baixos, né? Tem não só a fase de luz da banda, mas a fase sombria, só sobram os fãs que realmente amam a banda por completo, né? Acho que aqui é uma boa síntese dessa dinâmica, né? Da beleza e da sombra da cobra. No verso 2 ele diz: What came first, the chicken or the dickhead? Split sleep reaps rewards from ill-fitting thoughts, and twilight force you to go on a walk. Olha só. Eu nunca vi, né? E é muito interessante esse contraste entre belas poesias e a música um punkzão a milhão, assim, né? Então a música tá super acelerada enquanto ele tem os seus pensamentos aqui, talvez acelerados também, né? Mas é interessante como, mesmo assim, ele não perde a poesia, né? O que veio primeiro, né? A galinha ou o idiota, né? Dickhead, né? Dick, a maioria das pessoas sabe o que é, mas, né? O dickhead seria uma gíria para idiota. Split sleep reaps rewards from ill-fitting thoughts. Então, o sonho cortado, né? Split é a ideia de dividir, né? Então, o sonho dividido ou o sono cortado é a ideia de que ele não conseguiu dormir ou teve um sono intermitente, né? Reaps rewards from ill-fitting thoughts, né? Então, o sono, falando em sonho, né? O sono intermitente, ele aí, né? O reap é a ideia de colher, né? Ele colhe recompensas de pensamentos que não são tão bons, né? Ill-fitting, né? O fit é a ideia daquilo que se encaixa, ill-fitting é o que não se encaixa, né? Então, pensamentos que não são dos melhores. And twilight forced you to go on a walk, né? O anoitecer te forçou a ir caminhar, né? Então, talvez o Alex aí não diria que é um sonambulismo, mas a ideia de que talvez ele tenha uma insônia e aí ele vai em caminhadas para, né, ficar com seus pensamentos, né? Talvez. Your legs start running and your head gets caught. Canopy 19 is perfectly placed for the reasonably frightening fall from the aftertaste. Essa aqui o fã de Arctic Monkeys vai ter que me ajudar, né? Eu posso traduzir em inglês, mas aqui vai ser complicado. Vamos lá, vamos tentar tirar alguma coisa dessa tradução, né? Your legs start running and your head gets caught. Então, as suas pernas começam a correr e a sua cabeça acompanha, né? Então, ela gets caught é que a ideia de que a cabeça é pega, se a gente traduzisse literalmente, mas eu acho que a ideia é de que a cabeça acorda, né? Ele estava meio dormindo nesse sono intermitente, mas aí quando ele começa a caminhar, os seus pensamentos se alinham com o movimento do corpo. Canopy 19 is perfectly placed. Aí aqui eu posso traduzir a palavra, né? Porque eu não sei de onde é que ele está tirando essa expressão, né? Mas o canopy é a ideia de, se a gente falar em floresta, a copa das árvores é o canopy, né? Então a ideia de que a cobertura daquela, se tu olhar a floresta de cima, o canopy é a cobertura da floresta. Pode ser a cobertura de uma tenda de circo, aí tem a ver lá com o primeiro verso, mas o canopy é a parte de cima da cabine do avião, né? Principalmente os aviões ali monomotores ou aviões de caça, que tem aquele teto de vidro em cima da cabine, né? No português se traduz canopy como cabine, mas para os americanos o canopy é só a parte que fecha, né? Então aquele vidro que fecha em cima do piloto e do copiloto é o canopy para os americanos, né? E aí canopy 19, então a cobertura 19 ou a cabine 19, aí eu já não sei onde é que ele está falando, né? Is perfectly placed, então está perfeitamente posicionada for the reasonably frightening fall from the aftertaste, né? Para a queda razoavelmente assustadora do aftertaste, né? O aftertaste é a sobra, né? Aquele gosto que fica depois de alguma coisa, né? Não sei se ele vomitou, se ele estava mal, se ele acordou e não escovou os dentes, né? Mas é essa ideia de que ele está acordando enquanto essas coisas, né? As memórias ou os pensamentos voltam para sua mente, né? Então, vou chutar que o Canopy 19 pode ser um bar ou pode ser um lugar, um paradouro, né? Como a gente tem aqui no Brasil, no litoral, né? As praias têm os paradouros de
Cabines de salva-vida, né? Ali, ó, cabine de salva-vida, pode ser, né? Então, a gente tem o posto, né? Posto de salva, para nós é o posto de salva-vidas, mas é a ideia do o posto 10, o 11, o 12, né? Então, tu vai andando e tu vai marcando o espaço de acordo com as cabines de salva-vida. Então, a gente tem aqui, talvez ele deve ter algum marcador que ele estava caminhando e sabe que o 19 é onde ele encaixa ali os seus... Ele volta à realidade, né? Esse é o meu chute, mas como sempre, pode deixar nos comentários, né? Porque essa aqui eu não faço a menor ideia. You have to slip away, I am unhappy to say, behold as the crook in the hammock plays, né? Você vai ter que deslizar, né? O slip é deslizar, mas slip away é a ideia de se deixar ir, né? É a ideia de quase que um viajar, né? O slip away pode ser também a ideia de sair, né? Se retirar. Então pode ser a ideia de se retirar, de sair. Mas se tu estiver meditando, também pode ser um slip away de perder a consciência, né? Então a ideia de se entregar pode ser também. I am unhappy to say, né? Então aí eu estou infeliz, né? Não tenho felicidade em dizer. Behold as the crook in the hammock plays, né? Então observe, né? O behold é testemunhar, observar, enquanto o crook é o vagabundo, né? Mas não é o vagabundo de tramp, mas aqui o tramp pode ser um vagabundo bondoso, né? Aquela pessoa bem intencionada. O crook, na verdade, é o vagabundo com más intenções, né? Aquele que está tentando tirar alguma coisa ou se aproveitar das pessoas. The crook in the hammock plays, né? Então, enquanto o vagabundo, o hammock é a rede, né? A rede de balanço, né? Então, ele está aí deitado na rede tocando, né? Ou brincando. Então, aqui, né? Não sei de quem ele está falando, né? Mas como geralmente, né, é uma crítica ali para... Essa ideia do refrão nos traz a ideia de que tem os dois lados, talvez até de ser famoso, né? Do artista, né? Então tu tem ali os belos visitantes que balançam os seus braços, né? Talvez os fãs. A ideia da que a pessoa se arruma para ir pro show, né? Mas tem a sombra das cobras na parede, né? Então a gente tem que é o lado sombrio da indústria da música, né? Então talvez o crook pode ser um empresário, pode ser um produtor, alguém que fica na rede balançando enquanto a banda trabalha, né? E aí na ponte do som ele repete, né? Behold as the crook in the hammock plays cruelly in the bass and the scales and fiddles with her feet on a balancing act, gagged, bound and crafting a tale, trailing wrapped in a gasp. Vamos lá, né? O cara é um poeta, né? Mesmo que o som esteja destruindo tudo, a poesia continua, né? Então, observe, né? Seja testemunha do vagabundo que está na rede. Cruelly with the bass and the scales, né? Então, olha só que interessante, né? Então aí o crook, né? O mal intencionado, ele está brincando cruelmente com a base e com as escalas, né? Mas os scales aqui é a ideia os pesos os pratos da balança, né? Esses seriam os scales, né? And fiddles with her feet on a balancing act. E ela, né, mexe com os seus pés num ato de balanço, né? Então a ideia de aquela coisa circense, né, de atravessar aquela corda bamba, né? Balancing act pode ser a corda bamba, né? Então aquela coisa a pessoa tá se equilibrando em uma corda enquanto tenta atravessar, né? E o fiddle também pode ser violino. Então, fiddle é uma gíria muito antiga para violino, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, não sei se é o que ele quis dizer aqui, mas é interessante ver que essa palavra também está presente, né? E o violino também, né? Aí claro que o Alex Turner é da Inglaterra, mas numa temática mais americanizada, o violino não era um instrumento nobre, né? As pessoas no sul dos Estados Unidos tocavam violino também, né? Até os andarilhos, né? Os músicos, as pessoas que performavam na rua já usavam violino, né? Então, a nobreza do violino era uma coisa muito mais europeia do que americana. Mas aí her feet, né? Então essa moça está aí na corda bamba, gagged, bound and crafting a tale, trailing wrapped in a gasp, né? Então ela está amordaçada, amarrada e está criando uma história correndo atrás daquilo que está amarrado num suspiro. Uau, né? O gasp não é suspiro, né? O gasp é aquele... né, uma surpresa, né? Mas o gasp é audivelmente expressar a surpresa, né? Eu não sei que palavra usar para isso, né? Cruelly with the bass and the scales and fucking fiddles with her feet on a balancing act, she was gagged, bound and crafting a tale, trailing wrapped in a gasp, né? Então, aqui, olha só que interessante, né? Ele vai mudando a ordem das palavras, né? Então, acho que se eu puder resumir a história dessa tradução, eu acho que é isso, né? Todas as coisas que o artista passa na sua busca pela fama, enquanto está sendo controlado e se balançando na corda de outra pessoa,
para poder atingir o sucesso, enquanto as pessoas belas te visitam e batem palmas, mas no fundo tem uma grande sombra que nem todo mundo enxerga, né? Mas eu acho que talvez até a sombra do artista conecta com a sombra daqueles que observam. Então, eu acho que assim, a indústria da música, e principalmente, né, já traduzindo letras aí há tanto tempo, a gente vê que isso é uma coisa muito comum, né? Quantos artistas usam as suas letras para mostrar, né, de forma aqui muito poética e muito enigmática, mas o que acontece por detrás dos bastidores, né? Até porque, se a pessoa falar abertamente o que acontece nos bastidores, se fecham todas as portas. Então, o único jeito de poder mostrar o que está acontecendo é através das letras de música, mas infelizmente a maioria das pessoas só quer uma melodia boa, né? E eu também, né? Eu acho que assim, tem uma grande parte da música que é entretenimento e a função do artista é entreter. E só que o que conecta com a gente a fundo, no ponto em que a gente ama um artista, é essa parte sombria, né? É o sofrimento traduzido em forma de entretenimento. E essa dinâmica, ela passa desapercebida porque eu acho que a maioria das pessoas também não está preparada para entender de onde nasce essa música que conecta muito contigo. Geralmente ela nasce do sofrimento, né? Essa é a base do meu trabalho de conclusão. E eu acho que é interessante que essa informação ela não é aberta, né? A gente até sabe, mas a gente às vezes inconscientemente escolhe ignorar que o artista, para ser famoso e para ser aquela figura que conecta com a gente, tem muita sombra por detrás da sua história. Mas essa então foi Pretty Visitors do Arctic Monkeys. Como sempre, essa conversa pode continuar nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.